É isso aí, minha galera rubro-negra. Tô chegando com mais um vídeo aqui no seu canal do Megão, o canal Cláudio Flamengão. Um dia após mais uma vitória do Megão no Campeonato Brasileiro, 3-0 sobre o Genérico de 87. Sobre o Sport de Recife. Clube que diz que é campeão de 1987, quando todos sabemos que na verdade o campeão é o rubro-negro, né? Em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo conseguiu mais uma vitória, chegou aos 24 pontos, encontra-se hoje na vice-liderança, ali pega com o Atlético Mineiro, que ontem perdeu para o Leão do Pici no Castelão pelo placar de 2-1, com um jogador a mais durante pelo menos 60 minutos de jogo, viu? Pessoal, isso aqui agora no seu canal do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Pedir para você que não é inscrito no canal, aqui embaixo tem o botãozinho vermelho, ó, inscreva-se. Taca o dedo no botão, deixa o seu like, não esquece, acione o sino para você receber todos os nossos vídeos quando sair um, beleza? E vamos lá. Em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo meteu 3-0 no Sport do Maracanã, em uma noite inspirada de Pedro e de Gerson. O nosso Pedro Gol. Temos Gabigol, também temos Pedro Gol. Fez mais 2 gols em 5 jogos, pessoal. Já são os últimos 5 jogos de Pedro. 6 gols. 6 gols. O rapaz já é o vice-artilheiro do Flamengo na temporada com 14 gols. 2 a menos que Gabigol. Infelizmente o nosso artilheiro está contundido. Está se recuperando para, se Deus quiser, em breve voltar. E quem sabe fazer parceria com o Pedro. E aí, meu amigo, a festa vai ser grande. Com 2 homens desses dentro da área, gol aqui não vai faltar, né? Falar a você que sua partida. O nosso time que foi escalado com Hugo, Isla, Gustavo Henrique ao lado de Natan. Natan se consolidando como titular da equipe, pessoal. Para mim, particularmente, o garoto tem que ser o titular, junto com o Rodrigo Caio. Para começar, ele é canhoto. Como é o que procurava, um jogador canhoto, para jogar do lado esquerdo, zagueiro canhoto, né? Que o Rodrigo joga pelo lado direito. A gente sabe que o Gustavo Henrique e o Pereira não passam muita segurança. Vamos aproveitar a boa fase do garoto. E outra, pessoal, como eu já disse aqui nos vídeos anteriores, o garoto não vai estar sozinho, vai ter um grande zagueiro do HD, que é o Rodrigo Caio, vai ter um grande lateral esquerdo aqui, que é Felipe Luiz, do outro lado o Isla, né? Arão, o Thiago Maia, Gerson na sua frente, um grande goleiro atrás que é Diego Alves, que está renovando seu contrato para permanecer no Megão, né? Enquanto o Diego não volta, Hugo, o Neneca, muita segurança no gol, sendo seguro, cada dia mais melhorando, pegando mais segurança, né? Ou seja, vamos apostar no garoto. Garoto que esses dias, ontem, o Flamengo renovou o seu contrato até 2024, meteu uma multa lá de 70 milhões de euros, cerca de 462 milhões de reais, para blindar o jogador. Ou seja, daqui ninguém tira ele fácil, né? E vamos dar chance ao garoto, vamos aproveitar o momento. O garoto tá bem e merece continuar onde está, né? Vamos lá. Além, como eu falei, Hugo, Isla, Gustavo Henrique, Natan, Felipe Luiz, Arão, Thiago Maia, Diego, Gerson, Bruno Henrique e Pedro Gol. Esse foi o time que foi a campo. Gerson foi gigante em campo. Para mim, foi o craque da partida. A TV lá deu o prêmio pro Pedro, mas sabe que mais é pelos gols. Conta muito, né? Mas Gerson jogou demais. Gerson fez uma partida extraordinária. Jogou de extremo direito, jogou de esquerda, jogou de 10. Deu dribles desconcertantes. Fez o que quis dentro de campo. Isso, bom lembrar. Segundo tempo. Primeiro tempo, o Flamengo voltou a jogar como jogou no jogo passado. Primeiro tempo meio bagunçado, não se encontrou, né? Ficou no 0-0. Mas no segundo tempo, em 15 minutos, o jogo estava resolvido. Pedro fez aos 6. Gustavo Henrique aos 10. E depois, novamente, Pedro aos 15 minutos. Né, pessoal? Antes, Pedro deu uma cabeçada no primeiro tempo. Que ô cabeceada, o goleiro do Sport fez uma bela defesa, uma grande defesa. Lembrando, esse goleirozinho do Sport já pertenceu ao Flamengo um dia. Lá atrás, ele jogou pelo Flamengo. Parece que foi da base. Né? E é isso aí. Né? Como eu falei, Pedro matador.
O atacante está em ótima fase. O Flamengo já está mexendo os pauzinhos, correndo atrás para contratar de vez, exercer o seu direito de compra, que o Flamengo tem o direito de compra do jogador. O jogador está emprestado ao Flamengo pela Fiorentina, pertence à Fiorentina da Itália, está emprestado ao Flamengo até dezembro deste ano, no final do ano. O Flamengo tenta estender esse contrato, porque a temporada só acaba em fevereiro, né? Existe conversa para estender o empréstimo um pouco mais, pelo menos até fevereiro, quando é o final do campeonato. Mas o Flamengo tem o direito de compra. Ou seja, no final do contrato não é acabou, vai embora. Se o Flamengo disser, não, ele vai ficar, eu vou comprar. Ele é do Flamengo. O passo foi fixado em 12 milhões de euros. No momento do empréstimo, o Flamengo, até o momento, já quitou 2 milhões, que era o valor do empréstimo. Ou seja, faltam 10 milhões. Esses 10 milhões, o Flamengo pode pagar no final do empréstimo, caso exerça o direito de compra. Tem também a questão do câmbio. O Guilherme Frazeiro estava falando lá no seu canal, informação sobre isso. Se o Flamengo, no momento do empréstimo, se o câmbio foi congelado ou não. Porque hoje o euro está em 6 e pouco, 6 e alguma coisa, 6,30, 6,20, né? E na época o euro estava em 4, parece que era 4,60 na época. Se o empréstimo foi feito na época com o câmbio congelado, ou seja, o Flamengo pode ter uma boa economia aí. Esses 10 milhões, que hoje são cerca de 66 milhões de reais, pode ser apenas 46 milhões de reais. Ou seja, dá uma economia de 20 milhões de reais aos cofres do rubro-negros. O que importa é que o Flamengo já está se mexendo para garantir Pedro aqui. E tem que tomar cuidado com essa extensão de empréstimo, pelo seguinte, o jogador está num bom momento. Não é nada de se duvidar de se ver pelo bom momento que o jogador se encontra. Caso o Flamengo queira estender esse empréstimo, a Fiorentina cresceu os olhos em cima e querer aceitar estender, mas fixar o passe do jogador em um valor mais alto. Ou seja, sabemos que Marcos Braz é vivo e já deve estar se precavendo em relação a isso aí. Acho que você vai fazer boa coisa para que nosso Pedro Gol continue aqui dando alegria à nossa torcida e ao nosso clube, né? Alguma estatística do jogo aqui. O Flamengo teve uma aposta 64% contra 36% do Sport. 8 escanteios do Flamengo. 16 chutes a gol do Flamengo, onde 6 foram para o gol. O Sport deu 14, onde só um foi para o gol. O Flamengo deu 572 passes contra 326 do Sport. 21 cruzamentos na área. Eu achei muito cruzamento em relação realmente. Eu achei muito cruzamento. O time começa a cruzar demais, esquece de jogar e vai ficando muito igual de chuveirinho, né? Não é uma coisa muito boa. O time tem que movimentar a bola e jogar mais. 14 faltas contra 16 do Sport, né? Durante a partida, isso aqui foi em relação ao Pedro, que eu falei já agora há pouco. O Flamengo volta a campo agora no domingo, ou no sábado, às 5 horas da tarde, pela 15ª rodada, contra o Vasco da Gama, jogo em São Januário, beleza? Vasco, que ontem levou uma cacetada do Bahia, 3-0, né? Segunda derrota seguida do Vasco com goleada. Perdeu de 4-1 para o Atlético Mineiro no último domingo e ontem 3-0 para o Bahia, né? Clássico, não tão bom momento, mas a gente sabe, depois de 2 goleadas, o time vem desesperado e sabe que o clássico sempre é duro. Confio no Flamengo. Nosso elenco é muito melhor, o nosso time é muito melhor, mas temos que tomar cuidado. Pé no chão, lá enfrentar, com humildade, cara a cara, sem brincadeira, para sair de lá com mais 3 pontos, né? Agora aqui, chamar aqui o jogo. Pronto, aí, falar sobre a rodada. Depois do jogo, nosso treinador Domenech Torres deu entrevista, onde falou sobre o jogo. Gostou muito do que viu em campo, principalmente no segundo tempo, onde viu que o primeiro tempo não foi bom, mas pediu para que o jogador do segundo tempo se movimentasse mais, jogasse mais pelos lados, com mais rapidez, que o jogo ia fluir e nós iríamos chegar naturalmente à vitória. Questionado sobre os comentários dos últimos dias, sobre os seus auxiliares, que a imprensa falou muito, que deviam trocar o treinador pelos auxiliares, os auxiliares eram melhor do que ele. Domi desabafou um pouco, falou sobre os últimos comentários do dia e disse o seguinte: sempre fiquei em contato, tinha todas as informações, assisti a todos os treinos,
eu fazia o time. Ou seja, ele que colocava, dizia qual time que ia a campo. Falava de 3 a 4 horas com meus auxiliares por dia. Somos um time. Eu decido porque sou o técnico, né? Mas sempre falamos. Quando tenho dúvidas, falo, pergunto. Quando estive em casa, não fiquei assistindo Netflix, né? Não assisti filmes. Assisti os jogos e os treinos do Flamengo. Era isso que eu estava fazendo. Não, tá bom? Foi o que falou o Domi à imprensa. Domi também frisou sobre o protagonismo dos jovens da base. Citou nomes como Hugo, Guilherme Bala, Natan, Otávio, Ramon e Gabriel Noga. Disse que vão jogar novamente. Ramon, como falei, Natan continua na zaga, né? Ramon, lateral esquerda, é o reserva, né? Diz que tem confiança em todos os meninos. E disse ainda que pretende montar um elenco com pelo menos 50% de jogadores vindo da base. Boa notícia para os garotos da base do Flamengo, né? Temos muitas promessas boas, ótimos jogadores, né? De futuro. Outro jogador também que teve contrato renovado nos últimos dias, desse estado aqui também, foi Ramon. Tinha um vínculo até 2021, teve seu contrato estendido até final de 2025. O jogador já tinha uma multa em torno de 50 milhões de euros, para lá de 300 milhões de reais, né? Jogar novamente a base. Ainda falou mais, disse que não, para ele não importa a idade, 18, 19, isso não importa. Que está acostumado a trabalhar com jovens jogadores. Os 10 anos que permaneceu ao lado de Guardiola, passou muito tempo no Barcelona. A gente sabe que a base do Barcelona é uma base onde é muito bem trabalhada. E ele fazia parte desta equipe que tomou conta de jovens jogadores da base do clube catalão, né? Bora falar sobre as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Primeiro pela tabela. O Flamengo, com o resultado de ontem, está com 24 pontos na vice-liderança em 13 jogos. O Atlético Mineiro, seu 7 prédio, o seu grande timão, né? Perdeu pro União do PC no Castelão. Fortaleza com jogador a menos, se eu não me engano, desde os 30 minutos do primeiro tempo. Fortaleza fez 1 a 0. Logo após a expulsão, o Atlético conseguiu empatar, mas ficou nisso. Atlético, eu não vi nada demais no Atlético Mineiro. Fortaleza com um jogador a menos. Não levou sufoco. Que sufoco de abafar, vai sair um gol a qualquer momento. Não aconteceu isso. E o Fortaleza ainda conseguiu, pertinho do final do jogo, fazer o segundo gol. Faltam um pouco mais de 10 minutos. E garantiu a vitória por 2 a 1. Atlético Mineiro caiu depois de várias rodadas. Todo poderoso, o todo poderoso Atlético caiu para o Fortaleza. E aí a vantagem diminuiu para 3 pontos. Na rodada ainda para o Flamengo, ainda tivemos a vitória do Botafogo sobre o Palmeiras. O Pepa Verde invicto do campeonato, com 7 empates, né? Perdeu, acabou. Agora, além dos 7 empates, ele também tem uma derrota. Ficou nos 22 pontos, lá na 5ª posição. O Atlético é o primeiro com 27, 13 jogos, um jogo a menos, assim como o Flamengo. O São Paulo foi a 23, com também 13 jogos. O Inter tem 22 pontos com 13 jogos, mas o Internacional joga hoje à noite contra o Atlético Paranaense. Não, hoje à noite contra o Bragantino em Bragança Paulista. Beleza? Bragantino e Internacional hoje à noite. 14ª rodada, é o jogo a menos que o Inter tem. Caso o Inter vença, vai passar o Flamengo fica em terceiro. Caso empate ou não vença, o Flamengo continua na vice-liderança, com jogo a menos. Palmeiras ficou em 5º com 22, em 13 jogos, também tem um jogo a menos. E o Fluminense chegou à 6ª posição com 21 pontos em 14 jogos. Né? Outros resultados da rodada. Fortaleza 2 a 1 no Atlético Mineiro. Botafogo 2 a 1 no Palmeiras. Bahia 3 a 0 no Vasco. São Paulo 3 a 0 no Atlético Goianiense. O Goiás perdeu de 4 a 2 para o Fluminense em Goiânia. O Grêmio venceu o Curitiba em 2 a 1 em sua arena. O Corinthians ficou no empate com o Santos. E o Flamengo venceu o Sport por 3 a 0. Jogos da próxima rodada, jogos que são importantes para o Flamengo.
No sábado, o Flamengo pega o Vasco em São Januário às 17 horas. O Palmeiras tem um clássico contra o São Paulo. Ou seja, um dos dois vai derrapar ou vão morrer abraçados, né? Atlético Mineiro pega o Goiás no Mineirão. Chance de se recuperar ou se derrapar de novo, né? Fluminense recebe o Bahia. E o Internacional sai para pegar o Atlético Paranaense. Esses são os jogos da rodada do final de semana pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Mengão volta a campo sábado às 17 horas lá em São Januário contra o Vasco da Gama. Se Deus quiser, o Mengão sairá com mais uma vitória, né? Para aproveitar essa lista de jogos aí no Rio de Janeiro. Vamos tentar fazer todos os pontos possíveis que puder fazer aqui no Rio para depois sairmos para buscar pontos lá fora. 15ª rodada, Vasco Flamengo às 17 horas no sábado, beleza? Eu vou ficando por aqui, pedindo para você que não é inscrito no canal, se inscrever no canal. Olha o botão aqui embaixo, pessoal. Dá essa ajuda pra gente aí, vai lá. Custa nada, beleza? Botãozinho, clica no botão, deixa o seu like, que o seu like é muito importante. Ajuda demais o crescimento do canal da gente. Não esquece, aciona o sino, que é para você ser notificado toda vez que a gente fizer um vídeo. Beleza? Vou ficando por aqui. Saudações rubro-negras a todos. Tchau, pessoal.